Como melhorar o entendimento da outra pessoa que você está falando, né? Se você está passando uma instrução, contando uma história, falando um pouco sobre alguma situação do trabalho ou talvez até explicando alguma situação para um possível cliente no caso, né? Como que você faz isso? Você faz isso hoje da melhor forma possível? Por que eu estou falando sobre isso nesse vídeo, pessoal? Eu estruturei algumas anotações aqui de extrema importância, todas elas baseadas aí no meu livro 50 Dicas para Lidar com Pessoas, que realmente vai ajudar nesse sentido, tá? Então vamos entender um pouco mais. O que acontece? Hoje, né, nos tempos que estamos vivendo, pandemia, estamos tendo que usar máscaras aí em diversos ambientes, inclusive para, no caso, um atendimento ao cliente, né? Se você está atendendo o cliente, você tem que usar máscara e se você, assim como eu, da área da advocacia, realmente sabe a importância de que o cliente entenda aquilo que você está falando, que ele saiba as possibilidades, que ele saiba o que pode acontecer. Então é de extrema importância que ele saia do escritório sabendo disso, tá? E a pergunta, volto novamente aqui, né? Você faz isso da melhor forma possível? Você tem certeza de que tudo que você explica a outra pessoa entendeu? Tá. Se você ficou um pouco com dúvida aí para responder isso de forma assertiva, falando que sim, então realmente esse vídeo vai te ajudar, tá? Eu vou falar do capítulo 10, que fala exatamente sobre isso, sobre o entendimento da outra pessoa. Porque, pessoal, para que você tenha um entendimento aí da outra pessoa, é essencial que você desperte de alguma forma o interesse dessa pessoa, que você chame a atenção dessa pessoa, tá? Porque normalmente nós entendemos facilmente propagandas e situações nesse sentido, porque realmente elas chamam a atenção, elas conseguem atrair sua atenção ali, tá? São pessoas especializadas nisso, tá? Então você tenha em mente que você tem que, de certa forma, despertar o interesse da pessoa. E uma das formas de despertar o interesse é começar chamando essa necessidade para você mesmo, tá? Saiba que você que tem que despertar o interesse da outra pessoa. Não é o assunto, não é, isso que eu vou falar é o interesse dessa pessoa, ela tem que entender. Não é bem assim, tá, pessoal? Então, você vai começar se perguntando, houve entendimento? Ora, acabei de explicar uma coisa, contar uma história, explicar uma instrução, ensinar uma tarefa. Houve um entendimento dessa pessoa? Ou será que eu só fui lá, dei o passo a passo, como se fosse um robô, né? Uma mensagem gravada? Falei, é assim, assim, assim? Ficou por isso mesmo? Perfeito? Será mesmo que é assim? Não, pergunte-se, houve um entendimento dessa pessoa? Realmente, na correria, no dia a dia, a gente não consegue ter isso a todo momento, né? Mas é importante, pessoal, é importante porque evita prejuízos, torna a comunicação, torna essa questão de lidar com pessoas mesmo, né, mais eficaz. Você consegue melhorar isso, tá? Principalmente, como eu falei, se você está lidando com o cliente, você tem que melhorar isso, é uma necessidade, ok? Então você se pergunta, houve um entendimento? E aí você já vai ficar aí com um pé atrás, né, com aquela pulga atrás da orelha e vai realmente querer saber como essa pessoa entendeu aquilo que você falou. E aí entra o como fazer, que é o que eu proponho aqui, no caso, em cada capítulo. Por exemplo, né? Ao final do capítulo eu tenho aqui um como fazer e algumas dicas de como você pode aplicar esse conhecimento, realmente trazer para a prática, que é o essencial, né? Não adianta você saber só que é importante, que é bom, que funciona, que torna eficaz, mas como trazer isso para a prática. E é isso que eu vou falar agora, tá? E o que eu vou falar está baseado praticamente nos tópicos aqui desse capítulo do livro. Primeiro, você vai perceber, certo? Perceber que começa aqui, ó. Houve entendimento? Certo? Então aí você vai começar a notar. Será que essa pessoa está me entendendo? Como eu falei, nesses tempos que estamos utilizando máscaras, você tem aí, sei lá, 60% do rosto da pessoa escondido, né? Você não consegue ver. E se a pessoa está utilizando óculos, ainda fica muito mais difícil. Mas você tem uma grande parte aí do rosto escondido e você não sabe se essa pessoa está fazendo uma fisionomia de entendimento, né? Lógico, você tem um olhar que dá para perceber bastante coisa, mas mesmo assim, você não sabe se ela está torcendo a boca daquilo que você está falando, não está concordando, se ela está bocejando também, né? Dependendo aí, não dá nem para você notar isso.
E realmente, se você não nota que a pessoa está bocejando, você não sabe se ela realmente está tediante ali, né? Entediada, melhor dizendo, está sendo entediada ali com o assunto. Isso é importante, por quê? Porque senão você está falando ali e a pessoa está lá quase dormindo, né? Ainda que ela não esteja com sono, mas ela vai estar aí desatenta para o que você está falando. E como eu falei, isso gera algum prejuízo lá na frente, pode ter certeza. Você vai trabalhar essa situação então, certo? Então você percebendo, como eu falei, pela fisionomia, também pelo corpo, como que essa pessoa tá? Ela tá encostada em algum lugar, ela tá se mexendo, tá impaciente, para onde ela tá olhando? Já que você consegue, né, na maioria das situações, verificar para onde ela tá olhando, veja isso. Se ela estiver olhando de repente para outra direção, você tá aí falando e a pessoa tá olhando para outra direção. Certo? Será que a atenção está em você mesmo? Se pergunte isso, tá? E aí você começa a ter aquele senso de agir, né? Se a pessoa estiver olhando para outra direção, o que você pode fazer? Vá lá e olhe para outra direção também, certo? Olhe para onde ela está olhando, porque se algo chamou a atenção dela, pode chamar a sua atenção também. E ali ela vai ficar sem graça e vai retomar a atenção para você. É natural que isso aconteça de forma quase que automática, ok? Então esse é um dos pontos que você percebeu e já começou a agir. Bom, uma outra situação que você pode, ao mesmo tempo que você percebe que não está tendo entendimento e você já vai conseguir agir, como que é? Estruturando isso em tópicos, no livro eu estruturo melhor isso em tópicos, né? Vou resumir aqui. Perguntando, você vai perguntar se houve um entendimento, tá? Não há problema nenhum, pelo contrário, só há benefícios em perguntar se ela entendeu. Você vai, logicamente, fazer isso da melhor maneira possível. Por exemplo, até aqui, tudo bem? Até aqui você entendeu? Se a pessoa falar rapidamente, entendi, e você ainda não se sentir confiante, você vai usar uma outra tática que é perguntar para ela, falar para ela repetir o que você falou. Mas cuidado, não é repetir as palavras que você falou, mas repetir a interpretação, porque é aí que está o contexto, né? Da história, da instrução, é a interpretação, certo? E se a pessoa repetir as palavras que você falou, aí veja que dificilmente houve um entendimento claro aí, tá? Então é bom que você explique novamente. Pessoal, isso gera muita eficácia na comunicação, nessa questão de lidar com a outra pessoa, de lidar com o cliente. Imagine você que o cliente sentou lá, não sabe nada da parte técnica, mas você explicou para ele o que vai acontecer. E ele confia em você, né? Você é o profissional de confiança dele, perfeito. Aí ele levanta e sai achando que vai ganhar de todo jeito a causa, por exemplo, né? Imagine só, se você não conseguiu passar para ele que há a possibilidade de sim e há a possibilidade de não, né? E ali o que pode acontecer. Imagine se você não passou isso de forma muito clara para ele. Então, isso é muito importante. Você vai aqui, falando rapidamente agora, despertar o interesse, começando de você mesmo, se perguntando se houve um entendimento. Como fazer? Vai perceber, tá? De várias formas, como eu falei, seja perguntando, seja a postura que a pessoa está, para onde ela está olhando, certo? Então você vai perceber e começar a agir, que é também de várias formas, seja perguntando, seja pausando a fala, seja também, pessoal, uma outra dica aqui, nem tudo que você fala, isso eu falo no livro também, nem tudo que você fala é empolgante, é interessante. Isso é fato, né? Mas você pode falar a maioria das coisas de uma forma mais empolgante. Isso vai também atrair a atenção da outra pessoa. Perceba que se você, de repente, eleva um pouco a voz, se você fala ali um pouco mais alto, você chama a atenção da pessoa. Perfeito, você retomou a atenção e ali você pode até retomar a atenção e já fazer uma pergunta, por exemplo. Opa, né? Falou um pouco mais alto, se empolgou, retomou a atenção e pergunta, então, até aqui tudo bem para você? Veja a diferença, né? Daquela pessoa que só fica falando assim e tal, passa a instrução, passa a tarefa, conta a história e
fica só naquele tom assim, a outra pessoa vai acabar dormindo, né? Então é isso, pessoal. Espero realmente que eu tenha ajudado aí vocês nesse quesito de poder despertar um pouco mais a atenção da outra pessoa e mais do que isso, espero que eu tenha passado a importância disso, tá? Porque isso evita prejuízo e deixa a comunicação e o próprio ato de, como eu falei, lidar com pessoas mais eficaz. O link do livro eu coloquei aqui embaixo na descrição, não deixem de verificar. Certo? Eu estava vendendo ele pela Amazon, só que aí mudou algumas coisas e agora eu coloquei pelo Mercado Livre, mas não mudou nada e chega rápido do mesmo jeito. Obrigado e até a próxima!